Operação Tritão. O ex-presidente da Codesp, José Alex Oliva, preso desde o último dia 31 de outubro, foi solto hoje após o pagamento de fiança de R$150 mil. José Alex Oliva não poderá sair de casa entre 10 da noite e 7 da manhã. O ex-presidente da autoridade portuária também não poderá deixar a cidade nem assumir funções públicas. Ele está entre os 7 presos durante a Operação Tritão, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 31. São investigadas possíveis fraudes em contratos licitatórios da estatal. Os valores ultrapassam R$37 milhões. Sonegação. Receita Federal cobra R$8,3 milhões de 84 empresas da Baixada Santista e Vale do Ribeira. O total refere-se ao não recolhimento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido de 2014. O prazo para a regularização dos débitos vai até 28 de dezembro. Suspeito de matar casal por causa de um Fusca em Peruíbe se entregou à polícia. O pedreiro Antônio Silva, de 61 anos, estava foragido desde 4 de novembro. Ele confessou a autoria do crime. Marlene Reis, de 68 anos, e o marido Márcio Reis, de 46, foram mortos na véspera em uma chácara na área rural de Peruíbe. A polícia acredita que o crime tenha sido cometido por vingança depois que o homem perdeu um processo por danos morais. Na última sexta-feira, uma missa em memória das vítimas foi realizada em Santos. O advogado da família explicou o caso. A vingança, pelo fato dele ter tido uma condenação para devolver um veículo e ressarcir a R$2 mil a condenação indenizatória, né? A cunho de todo o prejuízo que a família havia experimentado. Ela era a advogada que patrocinava o caso, né? E isso que motivou a vingança. 30 dias atrás ela havia relatado que havia sofrido uma ameaça direta dele, com dados, assim, com riqueza de detalhes, fazendo constar que ele daria um tiro na cara dela. Exatamente 30 dias depois ele cumpre essa ameaça. O Fusca foi comprado de uma das filhas da advogada. O pedreiro não transferiu o veículo para o nome dele, o que motivou a ação de danos morais. Um grupo de professores aproveitou o último domingo para conhecer os patrimônios históricos do centro de Santos. Entretanto, ao chegarem ao outeiro de Santa Catarina, ficaram perplexos com a cena que encontraram. A placa de bronze colocada em 1902 para o local de fundação foi furtada. A prefeitura ainda não se posicionou sobre a reposição da peça. Até o momento, ninguém foi preso. A licitação para as obras do segundo trecho do veículo leve sobre trilhos na região foi reaberta pela EMTU. Depois de questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o certame em agosto, foi reaberta pela empresa Metropolitana de Transportes Urbanos a licitação para a segunda fase das obras do VLT na Baixada Santista. Um trecho de 8 quilômetros de extensão e 14 estações. Segundo a MTU, o investimento previsto é de R$280 milhões e o tempo de execução é estimado em 30 meses. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes e responsável pela reformulação na entrada de Santos, iniciou a construção da alça do viaduto da Lemoa. As intervenções terão duração de 1 ano e não será necessário fazer qualquer desvio para acessar a via. No local, já começaram os trabalhos de execução das fundações de uma alça do viaduto Alemoa, que futuramente dará acesso à pista norte da rodovia. A entrada de Santos está sendo remodelada entre o quilômetro 59 e o quilômetro 65 da rodovia Anchieta, para que o tráfego de entrada e saída da cidade ocorra apenas pelas pistas centrais, enquanto o fluxo do porto ocorra pelas laterais. No futebol, o Santos vacila no Pacaembu e é surpreendido pela Chapecoense. A derrota em casa pode ter custado uma vaga na Libertadores do ano que vem. O único gol da partida saiu aos 28 minutos da primeira etapa. Canteiros cobra escanteio, Vanderlei sai mal e Leandro Pereira marca para o time catarinense. Final no Pacaembu, Chapecoense 1, Santos 0. Com a derrota, o alvinegro praiano permanece com 46 pontos e cai para a 8ª posição. Se vencesse, o Peixe ficaria entre os 6 primeiros do Brasileirão e alcançaria a zona de classificação para a Libertadores. O Santos volta a campo nesta quinta-feira
contra o Flamengo, às 5 da tarde, no Maracanã. O fim de semana foi de ação solidária para os moradores da Zona Noroeste em Santos. O evento foi organizado por uma igreja da comunidade. Cabeleireiro, manicure, aferição da pressão. Esses foram apenas alguns dos diversos serviços oferecidos gratuitamente pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ação total, como é chamada, acontece simultaneamente em vários locais do país. E aqui na região, o bairro da Zona Noroeste em Santos foi o escolhido. A nossa missão é essa, fazer serviço ao próximo, não importa qual religião, não importa qual é a crença, e a gente está fazendo um pouquinho disso e a gente nós gostamos de participar da sociedade, estar com ela, próximo dela, e se ela puder usufruir, sejam bem-vindos. Os serviços oferecidos passam pela promoção da saúde, mas também buscam estimular a questão profissional e pessoal dos participantes. Temos também a parte de autossuficiência, onde a gente está conseguindo orientar as pessoas a fazer um currículo, aula de inglês, curso de vários graus à distância. Temos também uma sala onde nós vamos fazer a genealogia. A igreja ela tem um programa de genealógico que é o maior no mundo e aqui ela pode saber a história da sua família. Então tem uma sala somente, a gente chama de CHF, Centro da História da Família. Para que tudo isso fosse possível, cerca de 130 voluntários da igreja atuaram junto à comunidade e com muita satisfação. E é um trabalho que a gente gosta muito e só de ver o próximo bem, a gente fica contente também. E a comunidade reconhece e agradece. No momento com a crise do país, né, muitas pessoas desempregadas, né, inclusive eu, né, fazendo um curso para tentar ver se eu entro lá como guarda-vidas no Corpo de Bombeiros. E estava precisando cortar o cabelo, né? Então a gente falou, tá grande, precisa cortar. Eu vim aqui dar uma baixada, mas é excelente iniciativa. O câncer de próstata é a segunda principal causa de óbitos e a mais comum entre os homens em todo o mundo depois do câncer de pele. Por isso, as campanhas de conscientização como o Novembro Azul e os exames preventivos são cada vez mais necessários. Sobre o assunto eu converso agora com o médico urologista Fábio Watts. Fábio, boa noite, obrigado, mais uma vez por participar aqui com a gente. Os casos, quando são descobertos precocemente, têm quanta chance de cura, doutor Watts? Os casos de câncer de próstata, a maioria é de evolução lenta, né, insidiosa, que a gente costuma dizer. E quando a gente consegue chegar bem na fase inicial, onde a doença está localizada dentro da próstata, ainda não atingiu os órgãos adjacentes, nem foi à distância, você tem uma probabilidade enorme de cura de chegando a mais de 90%. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, 51% dos homens nunca consultaram um urologista, doutor Watts. É um número alarmante, eu diria. É um número bastante expressivo e é por isso que essas campanhas, como o Novembro Azul, elas vieram a reboque, assim como o câncer de mama, né, do Outubro Rosa. Para alertar a população masculina, né? O homem, ele não tem essa cultura, ele não vem da infância e da juventude com essa cabeça de prevenção, né? E é diferente da mulher que faz exame ginecológico anualmente e tal, o homem não tem isso. Então, e quanto disso é preconceito também, doutor Watts? Tem muito do preconceito que tem a ver com a questão cultural, tem a ver com a questão social, a questão educacional. Tem um pouco disso, né? E você diria que melhorou? Eu acredito que sim, anos? As campanhas são muito favoráveis, explicam bastante, falam da importância da doença, já que é uma doença que tem uma prevalência enorme na população. É assintomático o câncer de próstata, doutor? Essa fase inicial, a doença não manifesta nenhum tipo de sintoma, porque a doença, a próstata é como uma tangerina e que a doença, o câncer, 80% a 90% deles dão na casquinha. Então ela não consegue, ela não atinge o miolo da próstata e ela, nessa fase inicial, ela não dá sintomas. Quando a gente pega um câncer de próstata sintomático, é sinal de que a evolução já está muito avançada. É muito complicado já, né? Já está complicado, o tratamento não passa mais a ser curativo e sim paliativo. A partir de que momento o homem deve se preocupar em começar a fazer os exames?
Existem um grupo de risco, né, que são aqueles pacientes onde tiveram uma hereditariedade, um pai, um irmão, um avô, um tio, que tiveram câncer de próstata e assim essa doença deve ser iniciada a pesquisa dela aos 45 anos, assim como os homens da raça negra, que a gente sabe que tem uma incidência um pouquinho maior na raça negra. Para o restante da população, a partir dos 50 anos. O exame simples, qual é a diferença do exame de toque para o exame também de sangue que é feito, né, o PSL no caso? A diferença é assim, você atinge a maior sensibilidade para a detecção do câncer quando você agrega os dois exames. Se você fizer só o exame de sangue, você vai perder mais ou menos 20% de chance de diagnóstico, porque existe tumor de próstata que não manifesta aumento do PSA, que é o exame de sangue. Não há aumento do... Não há elevação de PSA, e só o toque é capaz de detectar esses 20%. Da mesma forma, se você fizer só o toque, você vai perder uma grande quantidade de diagnósticos porque você não fez o PSA. Então, ainda hoje, a união do toque com o PSA para desconfiar do câncer de próstata. E a confirmação da doença, ela vem através da ressonância ou de uma biópsia, mais precisamente da biópsia que é feita chama uma biópsia transretal da próstata, onde a gente vai colher fragmentos da próstata para analisar. É diferente de fazer o exame de sangue, por exemplo, quando você vai num clínico geral, ele pede lá uma bateria de exames de sangue para você, inclusive do PSA. Nesses casos, eu prefiro fazer um exame específico de PSA, que pode dar diferença, não pode? Existe um tipo de PSA, que é o PSA livre, e a relação que a gente usa é uma fração, uma porcentagem de PSA livre total, que aí a gente cruza inúmeros dados, não só isso, a gente faz um cruzamento de dados, por exemplo, de volume de próstata com valor de PSA, a idade do paciente com valor de PSA, como que o PSA se comporta ao longo dos anos. Então o exame de PSA não é uma fotografia, ele é um filme que deve ser visto e acompanhado ano a ano. Não é momentâneo, tem que ser acompanhado. Não é só aquele momento, por isso que a gente pede para que faça um acompanhamento ano a ano. O aumento da próstata não significa necessariamente que haja um mal, por exemplo, que seja maligno. Pode ser um aumento benigno, até por causa da idade do paciente. É bom deixar bem claro que assim, o câncer de próstata ele independe do volume da glândula. Pode ter câncer de próstata com próstata pequena, normal, média, grande. O crescimento da próstata ele é uma doença que vem com o avançar da idade, também assim como o câncer. E esse sim pode dar sintomas, não obrigatoriamente. O câncer de próstata, o crescimento benigno, da próstata tem que dar sintomas. Que é a chamada hiperplasia, né? Hiperplasia, que é uma outra doença também muito frequente, que leva o homem à retenção urinária, sofrimento, desconforto para urinar, acorda muito à noite. Esse é o primeiro sinal, né, para os homens, por exemplo, né, de hiperplasia, é aquela dificuldade na hora de urinar, não é, doutor Edson? Perfeito. São alterações que vão acontecendo do hábito miccional que vão manifestando um desconforto para o homem. E algumas vezes essas mudanças, elas também acontecem de forma lenta. O homem às vezes não se toca e não percebe que a qualidade de vida miccional dele piorou ao longo dos anos. Então, a gente às vezes pergunta, você está urinando bem? Tô. Quantas vezes você acorda à noite para urinar? Eu acordo de hora em hora. Aí você fala, e isso é urinar bem? Isso não tem nada de normal. Ou seja, ele né? habituou com aquela condição e para ele aquilo é normal, mas não tem nada de normal. Isso é porque naquilo. Fica resíduo, é isso, doutor Edson? Quer dizer, fica aquela urina residual, ele vai, não consegue fazer toda a micção, aí acorda de novo e acorda de novo. Assim, sim, muitas vezes sim. E essa abordagem que a gente toma cuidado também do crescimento prostático, é que a gente pensa também na preservação da bexiga, porque o crescimento da próstata, ele pode afetar a bexiga, né? Que a bexiga é uma bomba que fica contraindo para expulsar a urina. Ao longo dos anos, a bexiga vai se tornando doente e esse crescimento prostático pode tornar isso irreversível. Então a gente tem que chegar antes da lesão da bexiga. Bom, a qualquer sinal é melhor consultar logo o urologista, né, doutor Edson? Não ter medo, né? Porque o cara está com dificuldade, por exemplo, ir no banheiro e fica com medo e aí não procura o médico. Às vezes o homem deixa chegar e a gente percebe isso com uma certa frequência, chega numa condição extrema, assim como o câncer, muitas vezes é que o câncer não dá sintomas, mas mesmo sintomático, às vezes o paciente prolonga demais, né, a chegada ao consultório e a gente sempre pede para que, com o check-up anual,
que se faz para ver o câncer de próstata, a gente também acaba abordando inúmeros outros assuntos, não só próstata, mas a questão sexual masculina, a avaliação da parte genital, enfim. Câncer de testículo é uma outra doença frequente na população masculina, não tão frequente, mas acontece. A gente faz check-up de rim, de bexiga. Então, na verdade, você está abrangendo uma série de doenças que, fazendo prevenção não só do câncer de próstata, que é o número 1, mas de outras doenças tão frequentes quanto. Quais são as técnicas hoje de cirurgia de próstata? Depende da patologia, depende da doença. O câncer de próstata, você pode tratar ele com uma cirurgia para extirpar a glândula ou fazer a radioterapia. Em termos da cirurgia em si, você pode fazer ela por via aberta, convencional, um corte na barriga, tá certo? Você tem as técnicas videolaparoscópica, que todo mundo conhece, que são aqueles furinhos da barriga, e a última, mais moderna, é a robótica, né? Infelizmente a gente não tem em Santos, mas temos próximo de Santos, temos São Paulo, essa abordagem. Então a robótica é uma via mais moderna. E para doença avançada, quando o câncer está fora do alcance de controle da cura, aí a cirurgia passa a não ser mais viável e muitas vezes a gente usa tratamentos medicamentosos, que é o bloqueio de hormônios, tá? Que a doença, o câncer de próstata, ele se alimenta da testosterona, que é o hormônio masculino. Então a gente bloqueando a ação do hormônio, a gente acaba impedindo a progressão da doença. Há um controle da doença nesse caso. Um controle, não cura, mas um controle. Segundo ainda o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que o Brasil registre cerca de 68 mil casos da doença somente este ano. São dados da American Cancer Society que revelam que cerca de 1 a cada 6 homens vai ser diagnosticado com a doença até dezembro. São números impressionantes também, não é, doutor Edson? São impressionantes. Se você for ver estatisticamente, o câncer de próstata responde por 28% de todos os cânceres do homem. A gente está excetuando aí aqueles cânceres de pele, não melanoma, que é o basocelular, o espinocelular, que são cânceres que não levam a óbito, né? Eles têm a sua importância num país tropical como o nosso, mas não levam a óbito. Mas tirando esse tipo de câncer, 28% é câncer de próstata. É a doença do envelhecimento também. Então a população está envelhecendo, né? Está envelhecendo mais, então tem muito mais frequência de câncer de próstata na população masculina. Qualidade de vida pós-operatório, no caso do câncer de próstata? Normalmente é muito boa. Os índices de sequelas da cirurgia, que isso a gente sempre discute, isso não é erro, é bom deixar bem claro, porque assim, a próstata é um órgão que está envolvendo ali os nervos, né? Os nervos passam, que são responsáveis pela ereção masculina, eles passam muito próximos. Porque o grande medo do homem é mexer com a virilidade dele, né? Exatamente, mas naqueles homens que têm a sua vida sexual ativa, porque muitos também nessa faixa etária já não estão com aquela atividade sexual, mas quando tem, e isso é importante para o homem, ela deve ser preservada. Então a anatomia hoje já se conhece bastante, porque muitas cirurgias a gente já sabe bem a questão anatômica, então a tendência de preservar o feixe para vásculo nervoso, que a gente chama, que é para manter esse homem com uma condição de vida sexual satisfatória, e o controle urinário também, que é uma outra condição que pode acometer. Mas ambas são situações que são menos importantes do que a própria doença, né? Então, a gente avalia isso. Primeiro é tratar o que é mais grave, que é o câncer. Não adianta você ficar potente e morto, né? Queria agora que o senhor deixasse aqui uma mensagem, um convite para que os homens façam o exame, doutor Atis, quer dizer, da importância que é realmente que ele faça esse exame. É um apelo, na verdade, tanto à classe masculina quanto aos familiares, filhos, quem tem seus pais, enfim, todos que estimulem os homens a comparecer, a fazer seus exames regulares, porque a prevenção é realmente o segredo de uma vida, de uma qualidade de vida muito melhor, para a gente envelhecer melhor. O exame é muito mais importante do que qualquer coisa, do que, de repente, ficar doente, não é, doutor Atis? É preferível
passar pelo exame, mesmo que a pessoa se sinta de alguma maneira constrangida, que também não faz sentido nenhum, mas que a gente sabe que tem, mas é muito mais importante do que, de repente, adoecer e poder até morrer por causa dessa doença. Né? Com certeza, isso é explicado bastante na consulta. A gente não obriga nenhum paciente a nada, se não quiser fazer o toque, não faça, mas pelo menos está indo lá fazer o seu PSA, aí a conversa na hora. Hoje tem os pacientes também que chegam querendo fazer o exame, pedem para fazer, né? Então, essa cultura vem mudando aos pouquinhos. Que bom. Então, Fábio Atis, muito obrigado mais uma vez, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Cada no Regional volta amanhã, às 7h30 da noite. Eu espero por você. Tchau.